Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Nossa convidada de hoje é a Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria. Tudo bem, Alessandra? Olá, Denise, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Não é a primeira vez, que não seja a última, a gente sempre gosta de receber você aqui. Zé, vou passar a bola para você, mas já te falo, antes de começar aqui, estava conversando com a Alessandra preocupada com o cenário para 22 e também um pouco preocupada com o cenário internacional, então o assunto aí não vai faltar para vocês. Boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, Alessandra, por aceitar nosso convite, por essa conversa aqui sobre cenários e etc. Quer dizer, como é que vocês estão vendo aí esse cenário para a economia brasileira em 2022? Quais são, na avaliação de vocês, na Tendências, quais são os grandes problemas aí que vocês estão preocupados? Pois é, obrigada pelo convite, é sempre um prazer especial, você sabe, conversar com você. E, bom, Zé, a gente está vendo um cenário super desafiador, na verdade, para 22, né? Do ponto de vista doméstico, a gente tem aí esse cenário de alta inflação, a necessidade do Banco Central ir além, né, no processo de aperto monetário em relação ao que se pensava alguns meses atrás, diante da contaminação das expectativas inflacionárias aí para 22, em especial, mas já pingando um pouquinho em 23. Então, esse ciclo de aperto monetário que vai esfriar a atividade econômica. E, além disso, a gente tem, né, até não é além disso, mas também ligado a isso, aquele ambiente de incerteza muito grande por causa da seara aí fiscal, com toda essa discussão de mudança de regras, alteração de regra do teto, toda a questão envolvendo os precatórios, e muita dúvida em relação, inclusive, a partir de 2023, né? Porque se a gente tiver essas alterações todas, e mesmo com a manutenção dessas alterações a partir de 23, a gente tem um cenário bastante desafiador do ponto de vista fiscal. Então, quando a gente junta esses elementos com o ambiente eleitoral que a gente vai ter em 2022, e depois a gente pode até conversar mais, mas a gente tem aqui uma cabeça, Zé, de um cenário bastante assim, polarizado nessa competição, né? A gente ainda vê como um cenário mais provável uma competição polarizada entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Então, o que vai manter volatilidade elevada, um nível de incerteza mais alto, e isso, né, assim, contribuindo, porque a gente sabe que quando a incerteza é alta, ou seja, a confiança é mais baixa, isso acaba limitando decisões de consumo e investimento. Então, quando a gente coloca isso tudo aí no pacote, né, a gente tem um cenário, assim, de uma boa perda de dinamismo da economia brasileira o ano que vem. Então, para esse ano, a gente projeta 4,8% de crescimento, e para o ano que vem a gente projeta 0,5%. Então, um crescimento aí próximo de zero. Não temos ainda retração da atividade econômica o ano que vem, a gente tem ainda, na nossa avaliação, alguns suportes aí importantes que garantem esse crescimento pequeno, mas um crescimento, principalmente vindo do lado da agropecuária, que a gente tem um cenário bastante positivo, com crescimento de agropecuária de 2,5%. Temos também no cenário um rescaldo ainda para ser colhido do avanço da vacinação e da normalização dos serviços presenciais, o que dá um suporte também para o PIB de 22. Mas, de qualquer forma, né, Zé, é uma desaceleração importante. Isso bate também na dinâmica da recuperação do mercado de trabalho, né? Que aí a gente fez aí algumas revisões baixistas aí nessas variáveis mais relacionadas à atividade. Então, em linhas gerais, é isso, Zé. Mas, Alessandra, quer dizer, a gente tem um cenário muito parecido com o de vocês. A gente está com um crescimento de 5% em 2021 e de 0,6% em 2022, sendo que o principal o principal condutor, quer dizer, o principal fiador desse cenário de 0,6 em 2022 é o crescimento do setor serviço. A gente continua achando que a nossa avaliação é que se realmente se a trajetória da pandemia continuar, que a gente nunca sabe se vai continuar, mas não importa, se a trajetória da pandemia continuar do jeito que está, a gente não está fazendo nenhuma previsão de comportamento da pandemia. Está fazendo a hipótese de que, se continuar, tá certo? Nossa avaliação é que você vai ter que seja, na verdade, algo que já começou, né? Uma volta muito forte do setor serviços, né? Quer dizer, se você pegar serviços direcionados às famílias, está crescendo a uma taxa muito exuberante, né? Quer dizer, e isso é muito intensivo em mão de obra pouco qualificada, que foi quem mais sofreu
sofreu aí da pandemia no ano passado e nesse ano, isso vai ser bom para o bem-estar das pessoas. Acho que vai aumentar muito a sensação de bem-estar. Eu tenho dito que vai ser uma super euforia, tá certo? As pessoas vão estar eufóricas. Você anda pela rua aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Tá todo mundo, tem fila em todo restaurante, todo mundo quer conversar, todo mundo quer ir para o campo de futebol, todo mundo está indo ver. Então, essa sensação é uma sensação de melhora muito importante. Quer dizer, eu acho que isso é o que vai segurar, na nossa avaliação, é o que vai segurar o crescimento do PIB aí, no próximo ano, tá certo? Agora, realmente, você tem um cenário eleitoral complicado, né? Quer dizer, como é que vocês estão vendo o cenário eleitoral? Zé, é isso mesmo. Assim, para a gente, ainda o cenário mais provável é de uma competição entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula no segundo turno. Né? E por que isso? Porque a gente vê um crescimento expressivo no nível de desaprovação do presidente Bolsonaro. Então, quando a gente pega a desaprovação, está acima de 60%, que é muito alto, e aponta, inclusive, para a alternância de poder em 22. Do outro lado, assim, a gente vê que ele perdeu esse capital político importante, mas ele ainda é competitivo para estar no segundo turno. Então, a gente vê ainda a popularidade ao redor dos seus 24%, 25%. Né? Então, assim, isso dá força para ele entrar no segundo turno, e aí a outra, né, assim, quem está lá do outro lado é a oposição, que inclusive a oposição, ela acaba se beneficiando dessa rejeição muito alta do governo, né, a oposição não precisa fazer nada, simplesmente está caindo no copo dela, no corpo dela, né, toda essa competição, e essa oposição está sendo liderada pelo ex-presidente Lula. Então, o nosso cenário mais provável é dessa competição polarizada, e à luz do que a gente consegue ver, especialmente olhando esses números de rejeição, é que esse segundo turno vai ser uma batalha de rejeições. E aí ganha quem tem a rejeição menor. Hoje, o ex-presidente Lula tem uma rejeição menor que o presidente Bolsonaro. Né? Então, o nosso viés aqui, à luz do que a gente consegue entender até o momento desse cenário, é para uma vitória do ex-presidente Lula. Agora, em relação à terceira via, né? Assim, a terceira via a gente ainda vê com baixa probabilidade. Acho que tem 2 pontos importantes que podem, talvez, aumentar a probabilidade dessa terceira via na nossa avaliação. O primeiro ponto é a queda, talvez, adicional da popularidade do presidente Bolsonaro, porque essa terceira via, para a gente, ela tem muito mais cara de centro-direita do que uma terceira via de esquerda. Então, sendo assim, essa terceira via, ela compete mais com o presidente Bolsonaro. Então, para viabilizá-la, a gente teria que ter uma perda adicional de capital político do presidente Bolsonaro. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é uma unificação dessas candidaturas aí desse centro-direita. O que a gente percebe ainda é uma fragmentação muito grande, inclusive nas pesquisas até com vocês, a gente vê, né, que vários cenários sendo simulados, né, quando a gente coloca candidatos, vai adicionando um candidato aí da centro-direita, o que acontece? Fragmenta, cada um fica com o seu quinhãozinho lá de 5, 7, 2, 3, e os polos não se alteram. Ou seja, Bolsonaro e Lula com alterações muito marginais. Né? Então, teria que também ter uma unificação dessa centro-direita. Como a gente ainda vê esses 2 pontos ainda como cenários com menor probabilidade, para a gente ainda a competição deve ir para os polos numa competição difícil, Zé. Agora, Alessandra, tem 2 pontos interessantes aí nesse negócio, que é o seguinte: a primeira coisa que eu acho que é interessante aí nessa nossa conversa é o seguinte: como você mencionou há pouco tempo, quer dizer, essa terceira via é mais de centro-direita do que de centro-esquerda, tá certo? E, no entanto, quer dizer, vocês estão achando que o ex-presidente Lula tem mais chance de ganhar a eleição do que o presidente Bolsonaro. Acontece o seguinte, né? Quer dizer, é verdade que a rejeição do presidente Bolsonaro hoje é maior que a do ex-presidente Lula, mas na hora que a campanha começar, é pouco provável que aqueles eleitores que vão votar no ex-ministro Sérgio Moro acabe votando no ex-presidente Lula no segundo turno.
Da mesma forma, é pouco provável que aquelas pessoas que votarem no candidato da terceira via, tá certo, de centro-direita, no segundo turno acabem votando no ex-presidente Lula. Então, isso sugere um pouco que o segundo turno vai ser muito mais equilibrado do que parece nesse momento, porque nesse momento, quer dizer, o ex-presidente Lula está escondidinho lá em São Bernardo do Campo, tá certo? Ele não aparece, não quer saber e tal. Então, a rejeição não está aparecendo, mas na hora que começar a campanha, na hora que todo mundo começar a chamar atenção para os problemas de corrupção que aconteceram ao longo do governo Lula e tal, a minha impressão é que a rejeição do presidente Lula vai aumentar, principalmente nesses eleitores aí da suposta terceira via, tá certo? A outra coisa que eu acho que é importante, que eu acho que é relevante nessa questão do cenário eleitoral, é o fato seguinte, que, na verdade, não é que a terceira via, na minha avaliação, né, não é que essa terceira via é muito fragmentada. Na verdade, não tem uma liderança, não tem nenhum candidato da terceira via que realmente atraia votos, como é o presidente Bolsonaro e como é o ex-presidente Lula, tá certo? Não tem ninguém que você fala, opa, esse cara aqui é bom pra caramba, eu vou votar nele, tá certo? Então, seja lá por que for, não importa. Pode ser um horror, mas eu estou falando, quer dizer, que é um cara que seja... Eu tive uma conversa com o governador Paulo Hartung aqui há algum tempo atrás, e ele tem um ponto que eu acho super interessante, que é um pouco esse meu ponto, quer dizer, na verdade o ponto é dele, não é meu, tá certo? O ponto dele é o seguinte, que na verdade nessas eleições no Brasil, a gente tem ele usou o termo buracos negros, tem 2 buracos negros que atraem muitos eleitores, que é o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Precisa de criar um terceiro buraco negro que seja capaz de também atrair eleitores, de tal forma a competir com esses 2 outros buracos negros aí que existem no cenário. E na terceira via, por enquanto, pelo menos, não apareceu ninguém com essa capacidade. Agora surgiu aí o ex-ministro Sérgio Moro, tá certo? É difícil saber se ele vai ter essa capacidade, que por enquanto, pelo menos na minha avaliação, na nossa pesquisa aí, na última pesquisa ele aparece com 9% das intenções de voto, mas eu chamei atenção para o fato de que, se você olhar a porcentagem de eleitores que acham que corrupção é o principal problema do país, é 10%. Ou seja, ele está conquistando aqueles eleitores que são os eleitores dele mesmo. A pergunta é se ele vai conquistar outros eleitores que não são esses que acham que a corrupção é que é o grande problema. Tá certo? Então, a gente nós aqui ainda estamos um pouco em dúvida sobre essa questão do favoritismo, quer dizer, existe um aparente favoritismo do presidente Lula, do ex-presidente Lula, mas está muito longe. Você tem uma coisa, por exemplo, que me parece muito importante, que é essa questão da pandemia. Essa questão da pandemia, suponha que realmente a gente consiga reduzir substancialmente o número de óbitos e que no começo do ano, nessa trajetória que a gente está hoje, a gente vai ter 100 e poucos óbitos por dia no final de 2021 e vai ser mais uma doença como outra qualquer, tá certo? Se continuar nessa trajetória. A pergunta que eu tenho me feito é o seguinte: quem vai conseguir capitalizar esse comportamento da pandemia? Alguém pode conseguir. Pode ser o governador Dória? Pode. Ele começou com a coisa das vacinas, foi fundamental. Pode ser o presidente Bolsonaro? Pode. Ele pode dizer, olha que eu comprei as vacinas. Vocês estão dizendo que eu sou negacionista, mas eu comprei 600 milhões de vacina, todo mundo ganhou vacina de graça, e, vocês só têm vacina, a pandemia só acabou porque eu comprei as vacinas, tá certo? E assim por diante. Quem é que vai capitalizar? Agora, quem capitalizar está no segundo turno, na minha avaliação. Se algum candidato conseguir capitalizar essa mudança de bem-estar devido ao controle da pandemia, esse candidato vai estar no segundo turno, não tem a menor dúvida disso, tá certo? Então,
acho que tem muita coisa para acontecer. Eu acho difícil falar, eu acho que esse cara aqui, a nossa avaliação pelo menos, esse cara aqui é favorito nesse momento, tá certo? Porque tem muita coisa aí para acontecer. Agora, Alessandra, voltando aqui à questão da economia, quer dizer, um dos problemas que a gente está vendo aí é essa questão da inflação. Como é que vocês estão vendo essa questão da inflação? Como é que vocês estão avaliando a estratégia de política monetária aí, do Banco Central? A gente aqui tem sido um pouco crítico em relação a essa estratégia, mas como é que vocês estão vendo aí esse processo? Sim, Zé. Então, esse ano a gente está trabalhando com inflação aqui de 10,6%, e mesmo incorporando esse tom mais duro do Banco Central com relação à condução dos juros, acho que a gente tem aqui, Selic terminando esse ano em 9,25 e batendo em 11,5 em março do ano que vem, e fica lá até o final de 2022, comecinho de 2023, né? Com esse cenário de Selic, ainda a gente não consegue ver a inflação no centro da meta ano que vem. A gente está projetando 4,6, mas com viés de altas. A gente deve mudar esse número, deve ficar mais perto aí de 4,8, 4,9, né? Então, mesmo com esse esforço do Banco Central, a gente vai ter uma desaceleração importante, mas não tem essa inflação no centro da meta. Na verdade, ele vai ficar ainda muito próximo ao limite superior da banda, né? E aí uma convergência a gente vê mais mesmo, assim, com mais chance em 2023, né? Agora, em relação à estratégia do Banco Central, isso a gente não é tão crítico, não, Zé. Acho que a gente não é tão crítico porque acho que o Banco Central foi atropelado, sim, por todos esses desmandos aí na seara fiscal, né? E o que a gente observa é um câmbio realmente muito deslocado aí de seus fundamentos, né? Assim, qualquer métrica que a gente pegue, qualquer exercício econométrico que a gente faça, a gente vê uma precificação de risco no nosso câmbio hoje muito expressiva, deslocando muito o câmbio dos nossos fundamentos, e aí potencializando essa alta toda de preço no mercado doméstico. Então, acho que esse é um ponto que precisa ser combatido, e aí não tem jeito, porque o que a gente observa, né? Não são só aqueles choques primários, a gente já vê uma contaminação muito grande dos demais preços aqui da economia, nas mais diversas searas, aí olhando o preço ao consumidor. E aí não tem jeito, a gente tem que ter uma política monetária mais dura. Claro que o resultado é um esfriamento muito grande da atividade econômica no ano que vem, mas nesse sentido, acho que como ele foi atropelado aí por esses desmandos todos na seara fiscal, acho que não resta muita alternativa, né? E ainda que a política monetária, o objetivo é inflação na meta, a gente sabe que no curto prazo ela tem um efeito para câmbio, né? Sempre a gente tem que ver assim, qual que seria o câmbio se não fosse essa sinalização de juros, né? Talvez fosse muito maior, porque a gente já começa a observar nos dados de fluxo cambial um influxo já importante para a renda fixa. Então, isso está fazendo um contraponto em câmbio, sim, para curto prazo é importante, né? Então, nesse sentido, Zé, nós não somos aqui críticos ao Banco Central e, enfim, estamos vendo aí essa Selic mesmo na casa de 11,5. Tem uma discussão muito em relação a quando essa Selic volta a cair, né? Se é 22 ainda, se é 23. A gente tem uma cabeça ainda que é 23, né? Seja porque a inflação ainda fica próxima ao limite superior da banda em 22, né? E como a gente tem esse cenário político, se for isso mesmo, e a gente tem muita dúvida em relação à agenda econômica, eu acho muito difícil o Banco Central, no meio disso tudo, mesmo no final de 22, começar a baixar juros, considerando esse viés, né? Que eu estou falando que é o que a gente considera hoje para a vitória do ex-presidente Lula. Então, muito difícil, né? Assim, ele só deve fazer isso quando tiver um pouco mais de certeza em relação à condição de política econômica, que para a gente ocorreria mais a partir de 2023, começo de 2023. Então, um pouco essa cabeça aqui, Zé. A gente tem um cenário um pouquinho mais pessimista que vocês em relação a essa questão da inflação. Nós estamos com uma inflação, a gente está fechando o ano com câmbio a 9,25, tá certo? E o final do processo em 12. E mantendo 12 até o final de 2022, tá certo? Nesse cenário, a gente tem uma inflação de 10,1% em 2021 e 5,3% em 2022. Do meu ponto de vista, não importa tanto se ele vai para o centro da meta ou não em 2022. O importante é que ele persiga o centro da meta em 2022, que ele convença os agentes econômicos que ele está perseguindo o centro da meta em 2022.
2022. E eu acho que aí é que nós estamos um pouquinho mais críticos, tá certo, em relação ao Banco Central. Eu acho que o Banco Central, desde o início do processo, todo mundo meio que errou as previsões de inflação para 2020, tá certo? E para 2021, né? Quer dizer, todo mundo estava atrás da curva aí, nessa questão da inflação. Você teve muitos choques inesperados, você teve toda essa coisa dos gargalos do sistema produtivo, você teve políticas fiscais extremamente agressivas em todo lugar do mundo, tá certo? A política fiscal americana é uma loucura, do meu ponto de vista, tá certo? Você tem um excesso de demanda monumental nos Estados Unidos nesse momento, gerando uma pressão inflacionária enorme, que o Brasil está importando uma parte dessa inflação. E isso não era esperado. Eu acho que isso teve um erro lá no começo do processo, a taxa de juros foi muito baixa, mas eu acho que isso faz parte do jogo. O que eu acho que não faz parte do jogo, do meu ponto de vista, eu acho que eles tentaram ficar à frente da curva no começo do processo. Eles tentaram dar um aumento de Selic maior do que o mercado estava esperando sistematicamente, desde março desse ano, que eles estão tentando ir à frente, pular à frente da curva, mas não estão conseguindo. Esse que é o problema, porque a inflação está acelerando mais rápido do que a Selic. Então, a minha avaliação é que, principalmente na última reunião do Copom, eu acho que o Copom foi um pouco tímido. Foi logo depois da mudança do teto, da proposta de mudança do teto. Você teve uma perda de credibilidade muito grande na política fiscal, tá certo? Eu acho que isso afetou o risco fiscal, afetou a taxa de câmbio, consequentemente, afetou a taxa de inflação e as expectativas para a inflação. Eu acho que fazia todo sentido para o Banco Central, naquele momento, dar um choque de juros, tá certo? Dar um reajuste mais forte na taxa de juros, de tal forma a mostrar efetivamente para o mercado que, dado a perda de credibilidade do lado fiscal, a política monetária ia segurar o processo, tá certo? Custe o que custar. Essa que foi minha cabeça ali agora, na última reunião do Copom. Então, eu cheguei a escrever uma notinha aí, tá certo? Dizendo que achava que o ideal seria que fosse, no mínimo, 3 pontos de porcentagem. Mas era no mínimo mesmo, tá certo? Eu achava que um pouco, quer dizer, levando em consideração a experiência recente do Brasil, né? Quer dizer, 1999, com a desvalorização cambial, tá certo? Que o Banco Central aumentou a Selic em 20 pontos de porcentagem, aumentou a taxa de juros em 20 pontos de porcentagem para 45%, tá certo? E readquiriu credibilidade, esse é o ponto. E o outro exemplo, o exemplo oposto, foi o governo Dilma, que fez uma política fiscal muito leniente e uma política monetária validando essa política fiscal, e gerou a maior recessão da história do país, com uma inflação de 2 dígitos, tá certo? Então, esses dois exemplos um pouco sugerem para mim que teria valido a pena para o Banco Central dar um choque de juros agora, na última reunião, com todos os custos que isso iria significar, não tem a menor dúvida, iria significar uma redução, quer dizer, um crescimento menor do que o esperado, tá certo? Porém, ia mostrar para o mercado, que é para os agentes de modo geral, que o Banco Central efetivamente estava buscando a meta, tá certo? Apesar da perda de credibilidade fiscal. Então, acho que a nossa diferença é basicamente aí nesse processo. Agora, Alessandra, essa questão fiscal, como é que vocês estão vendo? Então, Zé, o nosso cenário aqui é ainda de aprovação desse texto aí da PEC dos precatórios. Acho que ainda há um espaço para mudança importante, se volta para a Câmara, então acho que a gente tem uma questão de timing aí envolvida, né? Mas o nosso viés aqui em termos de probabilidade é para que, enfim, seja aprovada essa PEC, talvez com alguma mudança mais relacionada ao precatório relacionado à educação, né? Mas, de qualquer forma, Zé, assim, a gente tem um cenário que é ruim, né? A gente demora para ter novamente o resultado primário zerado, né? O ano que vem ainda é um déficit primário na casa de 1%, e leva um tempo para que a gente consiga, né, ter essa estabilidade de resultado primário.
O contraponto, né, assim, o ponto, na verdade, o reflexo dessa história toda acontece em endividamento. Inclusive, a gente está revisando aqui as nossas projeções de dívida, né? Já para o ano que vem, a gente está trabalhando com um patamar de dívida mais próximo a 84,5%. Né? Então, isso reverteu também um pouco a tendência que a gente tinha uns meses atrás. Então, é um cenário super delicado, né, Zé? E a gente não tem muita, assim, além de 22, que é o que a gente está olhando, enfim, toda essa discussão em relação à mudança de regras, o sublimite aí para a questão dos precatórios, toda a dúvida em relação aos próprios precatórios, né, se a PEC sair mesmo, ou seja, beleza, a parte que está no sublimite é paga, e o resto como fica, e aí tem simulações muito preocupantes em relação a essa bola de neve, né? Ou seja, o resto que fica, se você acumula isso ao longo do tempo, você pode chegar lá em 2026 com algo na casa de 1 trilhão, né? Então, assim, é algo bastante assustador. Agora, a partir do próximo governo, especialmente 2023, a nossa discussão é como fica esse arcabouço fiscal, né? Acho que a gente entende dessa história toda é que a classe política não entende o que é restrição, né? E toda vez que a regra enche, né, a paciência, importuna, o que ela faz lá? Vai lá e muda a regra. Então, na prática, você não tem regra. Então, o que a gente percebe é que a gente não está maduro em termos de sociedade, classe política, para discutir gastos, reformas e revisão, especialmente de gastos obrigatórios. Então, assim, acho que é um risco muito grande, né, da gente ter mudanças definitivas no teto a partir de 2023, com algum incremento, a gente não sabe ainda o desenho que pode, mas eu acho que faz sentido, principalmente pensando em cenários, a gente trabalhar com algum incremento real dos gastos a partir de 2023, né? Então, à luz disso, inclusive, a gente vai ter que ter uma outra rodada aqui de revisão desses números e revisão do endividamento, né? Então, acho que esse é o principal ponto. E acho que a discussão que fica, né, Zé, como sociedade, você sabe bem disso, especialmente na questão do teto dos gastos, né, é essa falta de entendimento, né, e essa falta de compreensão sobre a necessidade de se fazer reformas e lidar com os gastos obrigatórios. A classe política não entendeu isso, acho que a amarra do teto era para forçar esse tipo de debate, e infelizmente a gente não teve, andou muito, muito pouco nessa seara, e agora a gente vai ter que se debruçar. Se não se debruçar sobre isso, a gente pode ter, realmente, a partir de 2023, acho que 22, 23, aí acho que um cenário bastante complicado, e a gente mantém aqui, inclusive, a gente trabalha com cenários alternativos, né? Uma probabilidade alta de um cenário pessimista para a economia brasileira por causa do fiscal. Eu acho isso, a gente concorda inteiramente. Agora, essa questão dos precatórios me impressiona um pouco, essa questão, essa coisa da bola de neve. Na verdade, se vai ter uma bola de neve, isso é sinal de que os precatórios são a evolução dos precatórios, independentemente da PEC, tá certo? Independentemente se vai pagar ou não, se vai ter subteto ou se não vai ter subteto. O meu ponto é o seguinte: se for aprovado esse subteto aí dos precatórios e realmente tiver uma bola de neve de acumulação de precatórios, isso é sinal de que os precatórios vão estar crescendo sistematicamente ao longo do tempo, ou seja, é insustentável. Tem alguma coisa errada com esse negócio de precatório, pô, tá certo? Independente da PEC. Tem alguma coisa errada com essa coisa de precatório, que só sobe, não tem limite. Essa que é a lógica dessa coisa da bola de neve, entendeu? O fato de ter o teto para o pagamento do precatório não quer dizer nada nesse processo. Quer dizer, a bola de neve vai acontecer independentemente de se vai ter o teto ou não vai ter o teto, se é verdade. Entendeu? Então, me impressiona um pouco essa avaliação sobre os precatórios. Quer dizer, o que está por trás dessa avaliação é que você tem uma bola de neve de precatórios, que é insustentável. Não tem orçamento que vai conseguir pagar esse aumento de precatório que está aí no horizonte das pessoas quando eles fazem essas projeções. É isso que é curioso. Eu acho que as projeções devem estar erradas, tá? Mas eu não fiz projeção nenhuma e não sei fazer essa projeção. Eu só estou dizendo o seguinte: não aconteceu até agora, não deve acontecer no futuro. Afinal de contas, o Brasil não começou ontem, tá certo? Então, tem alguma coisa errada aí nessas projeções de precatório. Agora, eu concordo com você sobre essa questão do regime fiscal. Na verdade, eu tenho dito que o teto, a função do teto é exatamente forçar o governo a
escolher prioridade, tá certo? Se eu vou gastar com uma coisa, eu não vou gastar com a outra, tá certo? Até que a gente tivesse um teto, o Brasil, eu costumo dizer que o Brasil nunca, até o teto, até 2016, o Brasil nunca teve um orçamento que merecesse o nome orçamento, porque não tinha restrição, tá certo? Era um orçamento sem restrição, e orçamento sem restrição não é orçamento, pô. Orçamento sem restrição, você gasta onde você quiser, tá certo? E assim era o orçamento público brasileiro. A hora que você criou o teto, você criou um orçamento. E a ideia era mudar a cultura orçamentária, de um orçamento sem restrição para um orçamento com restrição. E a gente estava tentando fazer isso desde 2016, lentamente, com altos e baixos, e que estava funcionando, até a mudança do teto. Tá certo? Aí você passou para o outro lado da cerca novamente, né? Que agora é o seguinte, como você mesmo disse, né? Quer dizer, é muito mais fácil mudar a Constituição para aumentar gasto do que a gente estava pensando que ia ser. Esse é o problema, tá certo? Ou seja, os políticos estão mais dispostos a mudar a Constituição com todos os custos, porque o custo está sendo enorme, tá certo? Está sendo enorme, a volatilidade é muito grande, desvalorização cambial, pressão inflacionária, mais aumento de juros, mais recessão, mas eles preferem, tá certo? Mudar a Constituição para aumentar gasto do que ter um orçamento que tem uma restrição, tá certo? E isso faz uma diferença enorme do ponto de vista da cultura orçamentária, de tentar criar uma cultura orçamentária diferente. A Denise está ali, já me beliscou aqui várias vezes, dizendo que está na hora, tá certo? Ô, Alessandra, muito obrigado aí pela conversa, excelente, tá certo? Vamos fazer uma conversa presencial em breve, tá certo? Prazer enorme te ver aqui. Obrigada, Zé, eu que agradeço, é sempre um prazer e um bom debate com você sabe que eu gosto muito, então, e espero fazer em breve mesmo essa conversa. Não, qualquer dia desse eu vou visitar vocês aí na Tendências. Muito bom. Maravilha. Então, super obrigada, Alessandra, Zé Márcio Camargo, pela conversa, pelos ensinamentos. Super obrigada. Você de casa também que acompanhou. Se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse conteúdo com seus amigos que querem entender mais o Brasil. Sei que é complicado, eu sei, mas conversa boa como essa aqui da Alessandra e do Zé ajuda a gente a entender um pouquinho dessa confusão toda. Então, se ligue aqui no canal, se inscreva no canal. A gente está aqui toda sexta-feira, conversa com o Zé Márcio. Obrigada, um beijo, até a próxima. Tchau. Compre, venda e acompanhe sua carteira de ações de forma simples e intuitiva. Depois que você entrar no aplicativo da Genial, aqui embaixo à direita, clique em Bolsa Fácil. Esta primeira página é para você listar os seus ativos favoritos, tendo em carteira ou não. Pode escolher entre estas sugestões ou fazer uma busca pelo nome da empresa. Depois, é só segurar e arrastar para colocar os papéis na ordem que quiser. E dá para visualizar os papéis pelos gráficos também. Em seguida, vem a lista das mais negociadas do dia. E depois, das maiores altas. Quando clicar em Minha Carteira, aparecem todos os ativos que você tem e que são negociados em bolsa. Aparecem as rentabilidades total e a distribuída entre os investimentos. Clicando em cada ativo, você vê detalhes, como gráficos de linha e candle, com os desempenhos de um dia a 12 meses. Clicando e arrastando o dedo, você vê a cotação em diferentes datas. E clicando aqui, você consegue ampliar o gráfico. Aqui ao lado, você vê o book de ofertas. No centro, os preços de compra e venda da ação. E nas extremidades, a quantidade de papéis naquele valor. Se quiser vender, é só clicar aqui. Muito bem, lucro nessa operação. Para comprar outro papel, é só clicar na ação e depois em comprar. O resultado estimado das suas movimentações está logo aqui, em resultado. E só para não restar dúvidas, saldo é o que você tem em conta corrente. Limite é o valor total disponível para quem aderiu ao produto Limite Fácil aqui da Genial. Dependendo dos seus investimentos na casa, ele amplia o volume de recursos para novas aplicações. Este foi só um resuminho do que o Bolsa Fácil te oferece. Enfim, uma ferramenta que facilita a vida de quem quer investir.
exclusiva